uma vida inteira dedicada aos pobres. Exemplo de humildade que impressionava a todos ao seu redor. Espiritualidade fervorosa que era capaz de suportar e vencer qualquer provação. Este foi o irmão Roberto Giovanni, religioso da Ordem dos Estigmatinos. Irmão Roberto nasceu em Rio Claro, no interior paulista, em 1903. Filho de alfaiate, teve 12 irmãos. Os relatos contam que ele era uma criança divertida, que gostava muito de assistir comédias de Charlie Chaplin e de O Gordo e o Magro na época do cinema mudo. A partir da adolescência começou a se manifestar o grande carisma da caridade que irmão Roberto carregou ao longo da vida. A preocupação com os mais necessitados era tão grande que, sem pensar, ele doava até os seus objetos pessoais, como roupas e sapatos, para quem quer que precisasse. O chamado à vocação religiosa veio já na fase adulta. Aos 24 anos, ele ingressou na Ordem dos Estigmatinos. Completou todos os estudos necessários para se tornar padre, mas de forma surpreendente, recusou a ordenação sacerdotal. Ele se dizia indigno, de ser sacerdote. Por isso, ele assumiu essa postura de se consagrar como irmão religioso e dedicou toda a sua vida nesse trabalho humilde, simples e muitas vezes anônimo. Depois de 12 anos de vida religiosa, irmão Roberto foi transferido para a cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo, onde ficou até o fim de sua vida. Foram 55 anos de um ministério de total doação aos pobres e às crianças. A experiência de fé dele se traduzia em gestos concretos diante dos pobres, dos pequenos, das crianças, dos doentes. E isso nós podemos ver isso a cada dia da sua vida. A cada momento ele tinha esse carinho de poder enxergar a necessidade do outro. E com gestos muito simples, ele sempre tinha um cuidado para falar com as pessoas, sabe? Me desculpa, eu preciso disso, eu preciso daquilo para alguém que está necessitando. Então, uma pessoa que estava muito aberta à graça de Deus e, ao mesmo tempo, à necessidade do outro. A fama de santidade de irmão Roberto sempre foi muito grande. Não são poucos os relatos populares que narram episódios sobrenaturais ligados a ele. Em um dos casos, irmão Roberto teria sido visto levitando enquanto fazia sua profunda oração diante do Santíssimo Sacramento. O também servo de Deus, padre Donizete de Tambaú, conhecido em todo o Brasil por operar milagres através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida, salientou por várias vezes a santidade do estigmatino. Nós ouvimos algumas pessoas também testemunhando a respeito disso, que muitas vezes iam até Tambaú, para receber a bênção do padre Donizete, e muitas vezes ele dizia: mas vocês saíram de Casa Branca para vir aqui receber uma bênção de mim, pelas minhas orações? Vocês têm lá um santo em Casa Branca que é o irmão Roberto, A morte de irmão Roberto, às vésperas de completar 92 anos, causou grande comoção em Casa Branca e nas cidades vizinhas. Uma enorme procissão acompanhou o cortejo e o sepultamento do estigmatino no santuário Nossa Senhora do Desterro. O exemplo de caridade de irmão Roberto deixou um legado. Poucos meses após a sua morte, um grupo de leigos fundou o Lar Irmão Roberto para cuidar de crianças carentes. Partiu da vontade de um casal, que eles tinham vontade de trabalhar com crianças carentes e tal. E aí eles começaram a participar da equipe de casais, formaram-se 4 casais e pensaram em formar uma entidade, E o sonho do irmão Roberto sempre foi ter uma coisa de crianças. Então eles fizeram um Lar Irmão Roberto. Atualmente, mais de 120 crianças são atendidas pela instituição, que além de toda a assistência educacional necessária, trabalha a formação religiosa das crianças. A vida de santidade de irmão Roberto levou a igreja a abrir um processo de beatificação que começou em 2010. Em 2012, foi encerrada toda a fase diocesana. Agora o processo tramita em Roma. Se todas as virtudes heróicas dele forem comprovadas,
Em breve, irmão Roberto poderá passar de servo de Deus para venerável. E graças a Deus, o processo está muito bem, está na Congregação da Causa dos Santos, e esperamos que num futuro bem próximo nós possamos ter assim a alegria de receber a notícia de que de fato o irmão Roberto será beatificado. A parte histórica, que foi composta com quase 2.000 páginas, foi muito bem aceita pela congregação. Desde que recebeu o título de servo de Deus, os restos mortais de irmão Roberto foram trasladados da sepultura original, que ficava no presbitério do Santuário de Nossa Senhora do Desterro, para uma urna lateral, onde os devotos o podem venerar. Diariamente chegam cartas e objetos que testemunham milagres recebidos por intercessão dele. Pedro não tem dúvida de que irmão Roberto o salvou da morte. Eu refiz uma cirurgia cardíaca e, passado o período, fiz a cirurgia, estava já no quarto. 2, 3 dias após a cirurgia, eu comecei a sentir mal, comecei a sentir dores, até que eu fui novamente levado para a UTI. Na UTI foram feitos vários exames e a minha situação foi se agravando dentro da UTI. O médico falava várias vezes para a gente, não sei se ele vai amanhecer o dia, não sei se ele vai amanhecer o dia. Várias e várias vezes o médico falou isso para a gente. E todos os dias, nesse período, eu e minha cunhada pedimos todos os dias a intercessão do irmão Roberto, para que ele intercedesse junto a Deus, para que o Pedro melhorasse, para que tudo desse certo. No período que eu estava sedado, no período que eu estava todo esse tempo, eu tinha muitos sonhos. E nos sonhos que eu tinha muito forte a presença do irmão Roberto comigo. E eu lembro de vários sonhos no qual eu segurava a oração do irmão Roberto na minha mão. E a oração chegava assim a se desmanchar na mão, de tão forte que eu ficava segurando a oração do irmão Roberto. Então eu tenho uma convicção, uma certeza muito grande de que ele estava presente junto comigo. E aí ele foi transferido de uma UTI. Pela intercessão do irmão Roberto, tenho certeza absoluta, ele foi transferido para uma outra UTI. A partir desse momento que ele foi transferido de uma UTI, ele começou a apresentar um quadro de melhora um pouco melhor. A infecção foi cedendo, os rins começaram a funcionar e tudo foi melhorando, até que ele está aqui hoje, graças a Deus e ao irmão Roberto. Então eu tenho essa convicção plena e forte que o irmão Roberto, que intercedeu em todos os momentos da minha vida, em todos os momentos que eu passei por essa dificuldade nesse momento da minha vida. Diversos casos, como o de Pedro, já foram encaminhados para o Vaticano, onde passarão por uma rígida análise científica. Se pelo menos um for comprovado como milagre, muito em breve irmão Roberto poderá se tornar beato. E se o outro milagre for comprovado após a beatificação, os devotos de irmão Roberto poderão finalmente venerá-lo nos altares das igrejas de todo o mundo, como São Roberto Giovanni. Para nós é um motivo de muita alegria, justamente por isso, né, de poder fazer com que esse local, com que a figura do irmão Roberto possa nos ajudar a crescermos cada vez mais na fé e a podermos oferecer para a igreja, né, essa oportunidade de ter mais um exemplo, mais um intercessor, alguém que está junto de Deus, nos ajudando a viver sempre mais a sua vontade. Por isso é importante que nós todos rezemos, né, pedindo esta graça especial a Deus, e se alguém por um acaso tenha recebido alguma graça, algum milagre, que possa procurar o santuário para testemunhar essa graça alcançada ou esse milagre alcançado, para que nós possamos ajudar esse processo ser completado e um dia, quem sabe, nós possamos vê-lo sobre a honra dos nossos altares.